Obrigado, William, Bruno, pelo convite, né? Vamos lá, dando continuidade, então, a esses 2 dias de programação. E vocês falaram muito de desenvolvimento, de programação, e até eu pensei, putz, o que eu vou estar falando nesses 2 dias? Eu não sou desenvolvedor, não sou programador, não sou necessariamente da área de tecnologia, né? Mas, eu vou falar o que eu falo todo dia. Aqui tem algumas coisas que eu faço, eu sou engenheiro, sou matemático, mas eu atuo com educação, né? Estou nesse universo de startups, mas o meu papel mais relevante acaba sendo dentro do Centro Europeu, né? Então eu sou diretor-geral do Centro Europeu. Algumas pessoas não são de Curitiba, talvez não saibam o que nós fazemos, mas nós somos uma escola de economia criativa, né? E o que a gente acredita? Então, dentro do nosso portfólio, que é bastante variado, que vai desde a gastronomia, passa por moda, cinema, desenvolvimento mobile, piloto de drones, a gente sempre procura desenvolver profissionais que vão ter espaço para trabalhar no mercado de trabalho, né, acompanhando toda essa mudança que vocês vêm vendo aí nos últimos anos, né? Então a gente acredita muito na questão do capital intelectual, do talento e principalmente da criatividade. Então é isso que nós fazemos aí ao longo de toda a história de 27 anos do Centro Europeu. Dentro do Centro Europeu, nós sempre temos o Centro de Inovação da Microsoft, né? Esse centro de inovação, ele tem o papel de difundir o empreendedorismo voltado à tecnologia. Então é algo que é aberto a toda a comunidade. Não é uma coisa do Centro Europeu, mas é uma coisa da cidade de Curitiba, né? Então aqui eu já abro o convite para que vocês conheçam as iniciativas do MIC, né? E possam estar compartilhando tanto o conhecimento de vocês, como também participando das nossas atividades, né? Onde a gente fomenta, né, todas essas novidades na qual vocês participam aí diariamente na área que vocês atuam. E daí, voltando aqui ao que interessa, falei, poxa, vamos falar sobre o quê? É um evento que desenvolvedores, a tecnologia faz parte do dia a dia de vocês, então nada mais justo aí do que trazer esse questionamento, né? Eu imagino que faz parte, né, do desafio de cada um de vocês pensarem em otimizar processos, em buscar soluções, em estar resolvendo uma série de problemas que naturalmente vão substituir algumas funções e até algumas profissões. A tecnologia, ela veio para isso, né? Mas eu pergunto, vocês como desenvolvedores, vocês como programadores, vocês vão ser substituídos por um robô? E daí, com esse questionamento, a gente começa a colocar uma realidade, né? Nós estamos falando, na verdade, de uma mudança de era. Então aqui nós temos 2 situações. Ali em 2005, quando o Papa Bento XVI assumiu o seu papel. Então vocês vejam ali claramente essa imagem, né, da diferença para 2013. Você veja que as pessoas, elas hoje todas têm o celular na ponta da mão. Então é nítido nessa foto o que a gente está falando aqui de avanço, de mudança de comportamento, né? E como que as coisas vão evoluir daqui para frente? Então nós tivemos alguns avanços a passos largos e que a cada vez mais eles estarão acelerados, né? E como que a gente fica diante de tudo isso? Então, isso aqui, passando rapidamente, nós passamos pela Revolução Rural, nós tínhamos uma necessidade de subsistência, depois nós tivemos a questão da Revolução Industrial, onde as coisas precisavam ser padronizadas para que a gente conseguisse trabalhar com uma maior abundância. Chegamos à Revolução Digital, onde o consumismo extrapolou tudo que a gente imaginava, então veio até nós a questão da informação, né? E a gente começa agora a avançar para a questão da revolução pós-digital, né? Então, como que nós vamos usar hoje tudo que tem disponível, ou tudo que ainda vem a ser desenvolvido, a favor das pessoas, a favor da população global? E focando na questão dos conflitos, de existência, de todas essas transformações. Para que daí a gente possa ainda, daqui talvez algumas décadas, falar de fato de uma revolução exponencial, né? Onde não se reduz o desejo de consumir, mas a gente acaba falando mais da questão do ser. Aqui uma curva onde mostra essa evolução, né?
e a gente tem ali bem claro uma ruptura de quando houve a Revolução Industrial e que cada vez mais essa curva vai ser ascendente e as coisas vão acontecer numa velocidade nunca vista, né? Então, assim, nós estamos falando de mudanças que cada vez vão gerar mais mudanças, tanto no mundo, nos negócios e na vida de cada um de nós aqui dentro, né? Temos um passado, nós estamos numa geração onde nós enxergamos o que já aconteceu, nós convivemos com outras gerações que passaram por outros momentos, que viram de perto essa evolução que nós estamos falando, né? E isso obviamente está em declínio. Ao mesmo tempo, a gente vê surgindo um novo mundo, onde toda essa tecnologia e tudo que ela traz mostra alguns sinais de como que vão ser esses comportamentos. Como que esses dois mundos se encontram? Como que a gente convive com isso, né? Então, isso acaba trazendo um desconforto, um medo, uma incógnita do que vai acontecer com o nosso futuro. O que vai acontecer com o mercado de trabalho? O que vai acontecer com a nossa profissão, né? E isso no Centro Europeu é a pergunta que a gente mais faz. E cada vez que a gente lança um novo curso, um novo produto, a gente tenta responder essa pergunta, né? Como vai ser esse futuro e como que eu posso estar me preparando para ele? E, obviamente, né, nessa intersecção, tem uma série de ameaças que a gente já convive, né? Uma população que a cada dia cresce e com ela os problemas também crescem, são problemas ambientais, recursos que estão cada vez mais escassos, são problemas de poder, são problemas que a própria tecnologia vem trazendo e com isso refletindo no mercado de trabalho. Nós temos a questão do desemprego, a indústria que ela tende a cair consideravelmente, enquanto a parte de serviços ganha mais mercado, desigualdade social, enfim, um monte de outras coisas, né, onde as estatísticas acabam sendo mais acentuadas, né? E daí a gente vê uma foto como essa, uma cena, onde um bebê, ele já nasce conectado. Até eu brinco que hoje as crianças elas já estão com o braço alongado, né? Igual aquela primeira foto que a gente viu da posse do Papa, onde todo mundo tinha o celular. Hoje uma criança ela está no tablet, ela está no smartphone com uma grande desenvoltura, né? Com acesso muito grande à informação. Como que essas crianças vão lidar com esse futuro? Com esse acesso a uma informação que muitas vezes é uma informação superficial, é uma informação sem análise crítica, que ela simplesmente é bombardeada. Então, assim, a gente tem que falar da evolução da espécie, né? O ser humano ele tem que evoluir com todos esses novos comportamentos que acabam sendo impregnados na nossa vida, né? Então, a vida hoje ela está totalmente conectada, né? Nós temos aqui uma outra cena que traz uma realidade diferente. Nós temos que abrir a cabeça, porque com todas essas mudanças também a sociedade muda. E daí? Nós estamos aqui para resolver problemas. Para resolver problemas nós temos que entender as pessoas. Para entender as pessoas a gente tem que entender comportamento. E para isso a gente precisa ter uma cabeça aberta e entender que o mundo mudou. Um novo mindset. Veja essa outra situação aqui. Os valores se inverteram, né? Então, hoje eu vou passear no shopping com o cachorro no carrinho, enquanto o meu filho está na coleira. Acho assim, não cabe mais um julgamento do que é certo ou do que é errado, né? Simplesmente a sociedade mudou e a gente precisa estar entendendo isso, porque como solucionadores de problemas, nós temos que levar uma solução, né? Então, isso é um novo comportamento da sociedade e a gente não pode estar negligenciando toda essa situação, né? Então, a gente vai ter que entender todo esse contexto para poder criar o nosso futuro. E aqui, vocês falaram nesses 2 dias sobre muitos desses temas, né? Então, hoje a tecnologia é algo que está acessível, é algo que, como eu falei, está evoluindo a todo dia,
e que muitas das pessoas que talvez pensem assim, poxa, mas isso ainda não faz parte da minha realidade, às vezes é por simples ignorância, mas de fato aquilo ela já compartilha no dia a dia, coisas que ainda ela não consegue enxergar, não consegue materializar, mas está lá, né? Vocês sabem melhor do que eu estou falando. Então, assim, IoT, robótica, inteligência artificial, enfim, coisas que a cada dia isso vai estar mais presente nas nossas vidas e vai estar mudando, né, facilitando, né, o nosso dia a dia. Ok, mas o que essa tecnologia ela traz de reflexo para o mercado de trabalho? Daí vem as estatísticas, né? 57% das vagas de emprego hoje, elas estão suscetíveis à robotização, né? Então, como eu falei, muitos de vocês devem ter uma rotina de olhar para uma situação, olhar para um processo, olhar para uma empresa, olhar para um problema e buscar uma solução para isso. Como que eu vou resolver? Como que eu vou estar otimizando essa situação, né? E isso, naturalmente, vão vir respostas, vão vir soluções melhores do que, de repente, o ser humano hoje faz, do que uma pessoa executa. Então, assim, não tem porquê, né, você não robotizar ou automatizar alguma coisa se você entrega um resultado melhor, né? Mas aí, com isso, vem esse número que pode ser alarmante, né? 57% das vagas de emprego podem ser substituídas por uma máquina. Então, como que a gente olha isso, né? E daí eu pergunto, dentro da área de vocês, isso pode acontecer? Hoje o que vocês estão criando, hoje o que vocês estão desenvolvendo, vai ter uma capacidade de superar vocês, como profissionais? Então a gente tem que começar a olhar isso, né? É uma questão daí que impacta diretamente também a nossa economia, né? Então, como que isso fica economicamente falando, politicamente falando? É uma mudança muito grande, né? E não é algo distante de acontecer. Da mesma forma, 65% hoje das crianças que estão numa sala de aula, elas vão trabalhar no emprego que ainda não existe, né? E daí com isso a gente traz uma série de outras coisas, de outras questões, né? Porque hoje a criança ela já é direcionada para o jardim de infância, pensando assim, vou ter que fazer, né, para a escola, depois para o primeiro, tem que ter nota para passar para o segundo, terceiro, porque na verdade ela precisa fazer o vestibular no final da adolescência dela. Será que vai existir vestibular? Né? Será que essa profissão que hoje os pais estão tanto sonhando para essa criança ainda vai existir? Né? Então eu digo assim, tem uma série de incógnitas, né, que a gente não tem resposta ainda. E o que nós vamos fazer? Como que nós vamos nos preparar? Porque antigamente as pessoas faziam uma faculdade, né? O administrador e engenheiro vai trabalhar com aquilo para o resto da vida, né? Então tinha a sua carreira, a carreira de bancário, né, que era tão almejada. Você é engenheiro e entra numa empresa e se aposenta naquela empresa, né? Hoje, as coisas já estão sinalizando de uma forma diferente, sabe? Na sua vida útil, você vai ter mais de uma profissão. E essa reciclagem, ela vai precisar ser muito rápida, né? Então, de repente, hoje eu estou aproveitando uma oportunidade de mercado e eu vou lá, me especializo e atuo naquilo. Daqui 5 anos, aquilo não vai mais fazer sentido. E eu preciso, né, me desenvolver, daí buscar outros conhecimentos, outra formação, para uma nova profissão que caiba naquele momento, naquela realidade da economia, do mercado, né, dessa evolução de tecnologia. E aqui até eu faço uma provocação, né? Vocês saberiam dizer aí as 10 profissões mais promissoras do futuro? Eu não tenho a mínima ideia, sabe? Então até é curioso, né? Virada de ano sempre tem, né, as profissões mais promissoras, né? Os gurus, olha, essa profissão vai ter muito campo, quem se especializar nisso vai ter muito sucesso, enfim. Cara, não dá para prever, né? Vocês estão aí quebrando a cabeça todo dia para achar soluções e de repente uma solução de vocês muda totalmente um comportamento, né? Então, é óbvio que existe uma tendência,
né? Existe um caminho onde algumas coisas podem ter mais campo do que as outras, mas a gente precisar o que vai acontecer, quais as profissões que realmente vão ter espaço, né, num momento de mudança cada vez mais acelerada, é difícil de falar. E se a gente busca essa imagem aí, vocês vejam uma linha de produção, né? Então eu tenho ali um monte de pessoas, né, uma fábrica onde tem um processo estabelecido, cada um cumpre o seu papel, né? E isso se repete. Se repete durante todo o dia, se repete durante as semanas, durante o mês, e é o que acontece. Profissões que têm atividades repetitivas, né? Aquilo que já é programado, aquilo que já é sabido, aquilo que exige muita lógica. Não precisa da criatividade, nenhuma intervenção criativa, né? Não resolve problemas complexos. Você já pode programar, você já pode dar o direcionamento, né, de qual é o próximo passo. Não usa relacionamento, não usa networking, né? Não tem relação interpessoal, não existe essa conexão entre as pessoas, né? Não, socialização. E coloca em risco a vida humana. Isso um robô pode fazer. Isso naturalmente vai ser substituído por robô. E claro que cabe a nós, como seres humanos inteligentes, dotados de uma capacidade inventiva e de se superar, realmente chegar a uma solução como essa. Então você vê uma foto como essa também, uma linha de produção, e ali a gente vê uma pessoa. Então é o chefe dos robôs. Então, da mesma forma, tem uma entrega e tem alguém que só acompanha para ver se isso está saindo conforme o programado. E daí eu digo mais, né? Na minha opinião, o que fica para o robô? Tudo aquilo que é chato, tudo aquilo que é previsível, tudo aquilo que não exige criatividade, que não gera desafio. Então isso o robô pode fazer. Essa famosa foto, né, do Rockefeller, Nova York. E daí a gente fica aí ansioso para saber se um dia essa foto vai ser refeita, né, em outros moldes. Eu não sei dizer quais vão ser as profissões do futuro, mas assim, eu digo para vocês com toda certeza, e hoje o meu papel é gerar essa provocação aqui. Eu sei quais os profissionais que vão ter sucesso no futuro. E quando a gente fala de profissionais de sucesso, a gente está falando daqueles profissionais que têm características que são inerentes apenas dos seres humanos, que é o poder de adaptação, de aprendizagem contínua, de analisar o momento e principalmente de ser criativo. O robô, a máquina, ela pode ser condicionada para isso, sim, né? Mas a sensibilidade humana é algo difícil de ser alcançado. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, esse é um caminho para que a gente consiga estar garantindo o nosso espaço no mercado de trabalho, né? Então, na verdade, assim, o profissional do futuro, o profissional de sucesso, é aquele que tem as suas soft skills bem desenvolvidas. O que são as soft skills, né? Então, a gente está num evento aqui de programadores, um evento voltado à tecnologia, onde todos nós temos uma formação técnica, onde todos nós temos um conhecimento de causa, uma especialidade sobre aquilo que a gente trabalha, né? Mas eu digo que isso hoje não é mais suficiente, né? Até mesmo porque quando a gente fala dessa área de tecnologia, já existe um estereótipo, né? Então assim, poxa, quem trabalha nessa área é o nerd, é o cara mais introspectivo, é o cara que está sempre na dele. Cara, isso mudou completamente. Isso não cabe mais e não vai caber, não vai ter mais espaço para o cara que trabalha isoladamente. E daí quando a gente fala de soft skills, nós estamos falando de habilidades comportamentais. Então assim, o profissional de sucesso é aquele cara que tem isso aflorado. E do que eu estou falando? Por que a gente precisa desenvolver essas soft skills? Né? Para garantir, né, que todas essas características que são apenas humanas
se façam necessárias naquilo que eu faço, naquilo que cada um de vocês fazem. E hoje a gente não coloca nenhum profissional, e no caso de vocês que trabalham com tecnologia, com desenvolvimento, como um cara que trabalha sozinho, né? Tanto que a gente teve aí nos últimos anos o desapontar de várias startups. Muitas delas tiveram na frente o cara de conhecimento tecnológico, o cara técnico, que assumiu a frente do negócio, sabendo o que a tecnologia podia entregar, sabendo do problema, né, do seu cliente, e tomou a frente de tudo isso. E convenceu muitas pessoas a irem junto. Então a gente está falando de liderança, né? Hoje vocês precisam desempenhar esse papel de líder. Vocês precisam convencer as pessoas que estão à sua volta de que o que você faz é importante, que a tua mensagem ela precisa ser extrapolada. Então como que você desempenha a sua liderança? Como que você convence o seu time ou os seus pares para estarem junto contigo na entrega de um projeto, né? Então tem que ter essa habilidade. Essa habilidade é fundamental para que você consiga atingir os seus objetivos. Autonomia. Como eu falei, nós somos bombardeados diariamente por muitas informações, né? Então, como que eu vou tomar partido ou como que eu vou ter iniciativa, proatividade para assumir as coisas, puxar a responsabilidade para o peito e fazer acontecer, né? Então, hoje a gente não pode ficar na dependência das outras pessoas. Então, quando eu falo de autonomia, na verdade eu estou falando de atitude. Então, hoje, qualquer profissional que queira se manter no mercado de trabalho, ele precisa ter atitude, precisa dar o primeiro chute e assumir a responsabilidade. Porque senão, facilmente, ele vai ser substituído por alguém que o faça. Até mesmo por um robô, né, no caso. Colaboração. Passou o tempo onde a gente resolve todas as coisas sozinhos, né? Até mesmo porque nós não somos dotados de todas as inteligências, né? Cada um é bom em alguma coisa, né? E a gente precisa estar procurando pessoas que tenham inteligências complementares às suas. A gente precisa estar fazendo um trabalho de colaboração. Você precisa criar um time forte. Você precisa criar uma equipe no qual você possa, né, contar com uma inteligência ou com uma habilidade que você não tenha, né? E de preferência procure pessoas que tenham características melhores que a sua, para formar um time forte. Curiosidade investigativa, né? Eu me considero bastante curioso, né? Então eu me meto em absolutamente todos os assuntos. Não sei se isso também é meio característica de engenheiro, curioso, mas hoje em dia a gente precisa, né? A gente precisa conhecer um pouco de cada coisa, e você precisa se aprofundar quando algo cai na sua frente, né? Então não dá para ficar parado. A gente tem que realmente buscar sempre mais informações. A gente precisa sempre estar atento a tudo que está acontecendo, né, para que a gente consiga dar uma resposta que seja adequada para os desafios que acabam surgindo no nosso dia a dia. Pensamento crítico, né, da mesma forma como eu falei, poxa, a gente está sendo metralhado por informações, mas é tudo muito superficial. Poxa, nós temos posicionamento de fato. Você precisa absorver a informação e você precisa se posicionar. Você precisa realmente ser uma referência naquilo que você faz, né? E ter a sua contribuição de maneira firme, né? Porque hoje as pessoas, elas são muitas vezes buscadas, os profissionais, pela sua personalidade, né? E não é tomar partido, né, de uma coisa ou de outra. É realmente você estudar alguma coisa e com propriedade falar sobre aquilo, não de forma superficial. Gestão da informação, né? Eu acredito que um dos grandes desafios que nós temos, e isso eu jogo principalmente para vocês da área de tecnologia, nós não sabemos trabalhar com dados.
Hoje a gente tem um monte de informação na nossa mão, mas que essa informação ela não é aproveitada, ela não é trabalhada com todo o seu potencial de resposta que ela poderia trazer. Então a gente tem esse papel de entender melhor, né, tudo que está na nossa mão, né, porque hoje absolutamente tudo que nós fazemos é mapeado. Então como que a gente analisa esses comportamentos para poder chegar a uma solução, né, de algo que é lançado. Gestão de processos, na verdade até eu extrapolo isso para gestão de projetos também, isso faz parte do dia a dia de vocês, né? Então eu preciso me organizar, eu preciso planejar as coisas e entender onde que eu posso estar chegando, né? Isso otimiza o nosso trabalho e isso traz resultados muito significativos para facilitar a nossa vida como profissional. Esse aqui é um dos pontos aí, das habilidades que eu acho que mais cabem para o ser humano, né? Resolução de problemas. Como eu falei, tem coisas que são previsíveis, então você pode estar estabelecendo, né, as regras, os parâmetros, para que uma máquina possa levar a uma solução. Mas aquilo que é complexo, né, realmente aquilo que é desafiante, cabe a nós, seres humanos, né, realmente estar quebrando a cabeça para poder chegar numa solução. Esse aqui eu diria que é o mal da humanidade, comunicação. Nós não sabemos nos comunicar. As pessoas que se comunicam bem, elas têm mais sucesso. As pessoas que sabem passar uma mensagem, elas têm mais possibilidades, né, de conseguir atingir os seus objetivos. E a gente precisa estar exercendo isso todo dia, seja com seus pares, com seu time e cada vez mais aumentando aí o seu coreto para que isso seja evoluído. E criatividade, até na última palestra foi falado sobre isso, né? Às vezes a gente precisa reinventar a roda, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa se superar. Então hoje nós temos muitos recursos que estão já disponíveis e que eles são mal aproveitados. Tem muitos recursos que eles poderiam ser cruzados ou poderiam ser repensados de uma forma diferente para trazer ainda uma resposta melhor. Então, a todo momento, a gente tem que estar exercendo a nossa criatividade, porque o profissional criativo, ele, sem dúvida alguma, vai ter o seu espaço garantido. E empreendedorismo, né? Você ter uma visão empreendedora é necessário hoje para qualquer profissional. O profissional de carreira independente, o profissional que abre o seu negócio e o profissional que está dentro de uma empresa também. As pessoas muitas vezes não entendem o termo empreendedorismo, né? Empreendedorismo para mim é o cara ser inquieto. É o cara querer buscar uma solução para alguma coisa, seja para o próprio negócio ou seja para a empresa na qual ele trabalha. Então, o mercado de trabalho futuro, ele vai exigir muito essa habilidade de você enxergar oportunidades. E as pessoas hoje, elas estão numa zona de conforto que elas não olham os problemas ou as situações como oportunidade. O empreendedor, ele sempre está atento a isso. Essas são algumas das soft skills que nós podemos estar desenvolvendo, né? Como eu falei, a tecnologia ela pode vir sim, né, substituir várias profissões, mas se nós desenvolvermos isso, pode ser que hoje nós estejamos desempenhando uma função, daqui 5 anos nós mudamos totalmente essa função, mas essas características, essas habilidades, a gente vai levar. Então, vocês que estão desenvolvendo uma boa comunicação, uma boa visão empreendedora, né, uma cabeça guiada para a resolução de problemas, então a todo dia exercendo a criatividade de vocês, eu diria assim, não precisa ter medo nenhum do que vai acontecer no futuro. Pelo contrário, né, eu acho que assim, é um espaço que é garantido. E naturalmente, com toda essa mudança, com toda essa evolução tecnológica, o mercado, isso traz tanto perdedores como vencedores. Mas o bom de tudo isso é que hoje ainda nós temos opção de escolha. Então, se a gente correr atrás, né, se a gente estiver se preparando, se a gente estiver se desafiando a todo momento,
a gente tem uma grande chance de ser ganhador. Se a gente ficar numa zona de conforto, onde a gente só vai acompanhando o movimento, boa sorte, né? Eu acho que daí você pode ser substituído facilmente por um robô. Pessoal, essa era a provocação do dia, né? Mais uma vez eu convido todos vocês para conhecer o Centro Europeu, o Centro de Inovação da Microsoft, né? E trocar uma ideia sobre o futuro, enfim, sobre todas essas possibilidades aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição aqui. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Tem uma lá no fundo, Ronaldo. Deixa eu ver. Cadê? Não. Boa noite, obrigada pela palestra aqui. É só um questionamento que, assim que eu vi o título da palestra, eu pensei, eu acho que de uma forma diferente, que o que seria trocar, né, o seu trabalho por um robô? Para mim seria uma forma até interessante, porque o que eu queria mais era automatizar o meu trabalho e conseguir viver com isso, né? Aí eu queria saber o que você acha que poderia ser melhorado nessa automatização de trabalhos com robôs para essa outra abordagem que eu pensei. Mas sabe que eu concordo com você, né? Porque eu também quero que o meu trabalho seja evoluído e aquilo que for repetitivo ou que for chato, né, o robô faça por mim. E aquelas coisas que me gerarem mais prazer, mais desafio, me instigar como profissional, que daí me caiba, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente trabalhar, né, no dia a dia de vocês, como buscadores de soluções, resolvedores de profissões, para otimizar tudo isso. Aquilo que for possível de substituir por uma máquina, a gente tem que fazer mesmo. E daí a gente vai criar outras oportunidades para que a gente continue sendo necessário. E é por isso que eu destaco as soft skills. Quem tem essas características, naturalmente vai ser criativo de abrir uma oportunidade para continuar sendo necessário no mercado. Alguém tem mais alguma pergunta? Aqui? Boa noite. Você não acha que essa automatização no mercado de trabalho não pode interferir num déficit financeiro no país, no governo, num período de adaptação? Com certeza, né? Como eu falei, eu acho que isso pode trazer grandes danos econômicos e políticos, né? Porque quando a gente fala de um índice de 57%, né, das atividades que existem hoje poderem serem substituídas por uma máquina, a gente está falando de muita gente que vai estar na rua, né? Então, como lidar com tudo isso? Então, esse hoje eu acho que é o grande desafio, né, do governo, né, e também de nós como cidadãos, né, de ajudar a melhorar esse cenário criando novas oportunidades. Então, assim, mais uma vez, né, essa característica, essa habilidade da criatividade, ela vai ser necessária, porque os problemas, eles só vão se agravar, a desigualdade social, ela só vai ser ampliada, né? Então isso é um grande dano e eu acho que é inevitável, e o nosso desafio de solução cada vez vai ser maior. E daí por isso que eu digo, as coisas básicas vamos deixar para os robôs resolverem, e problemas complexos como esses, daí a gente vai ter que bater bastante a cabeça.